Olá, alunos! Estamos aqui hoje para o encerramento da nossa disciplina. Então, vamos aproveitar a oportunidade para fazermos uma revisão sobre o que foi trabalhado ao longo dessa disciplina de Psicologia da Educação. Bom, neste componente curricular, nós buscamos trabalhar assuntos e teorias do campo da Psicologia da Educação. Nós fizemos isso, ao longo de toda a disciplina. Na primeira unidade, nós fizemos uma introdução geral sobre a psicologia enquanto conhecimento científico. Nas unidades 2 e 3, trabalhamos teorias específicas. E na última unidade da disciplina, nós trouxemos uma reflexão sobre a temática da medicalização da sociedade e seus desdobramentos no campo da educação. Agora vejamos, de modo geral, os pontos mais importantes de cada uma das nossas unidades instrucionais. Começando, lógico, pela unidade 1. Em relação aos conhecimentos desta unidade, é importante que vocês tenham em mente que, primeiro, a psicologia é uma ciência recente, cujo surgimento data do final do século XIX e início do século XX. Porém, mesmo sendo recente como uma ciência específica, a psicologia, se beneficiou do processo cumulativo do conhecimento, baseando as suas compreensões de homem e de mundo nos mais diversos filósofos de diferentes épocas da história da humanidade. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, sobre o fato de eu ter colocado compreensões no plural, Eu optei por falar em compreensões de homem e de mundo no plural, pois, como vocês devem ter percebido a partir dos estudos da psicologia da educação, existem diferentes formas de compreender e de explicar o homem e o mundo. Cada teoria da psicologia nos apresenta uma forma distinta de compreensão. Bem, a psicologia, como uma forma de compreender o homem e o mundo, é, portanto, um fenômeno da modernidade, sendo influenciada pelo surgimento do capitalismo e da Revolução Industrial. Então, antes da modernidade, na Idade Média, a subjetividade ela não existia tal qual a concebemos hoje. A visão de homem e de mundo medieval estava muito mais ligada ao transcendental. E a Igreja Católica direcionava os paradigmas a partir dos quais os fenômenos eram explicados. Com o advento da modernidade, isso mudou. Então, a gente vê aqui no nosso slide que a partir dessas mudanças surge a crença na existência da intimidade, do conjunto de experiências individuais, particulares, privadas, que deu origem ao conceito de subjetividade, tal qual o compreendemos hoje. E como é que nós compreendemos esse conceito hoje? Vamos ver. A subjetividade consiste no conjunto de características próprias que fazem de cada indivíduo um ser único. A psicologia baseia-se nessa perspectiva, aliada às interações entre a esfera individual e as instâncias da coletividade. O estudo da psicologia é importante para os professores, pois os auxilia a compreender como e por que os indivíduos se comportam e pensam em determinadas fases da sua vida. Então, vamos entender aqui. Quando eu digo que a subjetividade é um conjunto de características próprias, mas que alia essa perspectiva da esfera individual com as instâncias da coletividade, eu estou querendo dizer que a psicologia, ela lança, sim, um olhar para as particularidades de cada indivíduo, mas que reconhece também que essas particularidades elas não surgiram do nada, e que o meio no qual esse indivíduo está inserido exerce uma grande influência, e aí dependendo da teoria psicológica que nós estivermos aí usando como pano de fundo para a nossa análise, a gente poderia dizer até que esse meio ele pode ser determinante, em relação aos comportamentos, à personalidade, e tudo isso que a gente diz que é particularidade de cada um, tá certo?
E quando a gente diz também que o estudo da psicologia é importante para os professores, pois os auxilia na compreensão do como e porquê as pessoas se comportam de uma determinada forma, a gente está querendo dizer que essa compreensão, ela auxilia o professor no desenvolvimento das atividades que são inerentes à sua profissão, como, por exemplo, o planejamento das aulas. Se nós formos usarmos como exemplo o planejamento de uma aula de matemática, né? Se a gente for usar aí um conteúdo da matemática, como as equações do segundo grau, a gente vai entender que uma equação do segundo grau, ela não tem como ser ensinada, né? Pelo menos não na maioria dos casos, para uma criança de 4 anos. Porque uma criança de 4 anos, ela ainda não adquiriu os conhecimentos prévios necessários para ela entender o conteúdo das equações de segundo grau. Né? Para a gente conseguir entender uma equação de segundo grau, primeiro, a gente já tem que ter aprendido os números. Segundo, a gente já tem que ter aprendido as 4 operações. Terceiro, a gente já tem que ter aprendido as letras do alfabeto. Não é verdade? Porque quando eu coloco lá x ao quadrado, b ao quadrado, eu tenho que ter uma compreensão ali do que esses símbolos significam. Mas, além disso, para entender os conceitos, né, necessários para uma operação de uma equação de segundo grau, eu também tenho que estar em um estágio do meu desenvolvimento cognitivo que suporte determinadas interpretações, que é uma coisa que a grande maioria, né, das crianças de 4 anos ainda não tem. A gente só vai ter lá pelos 10, 11, 12 anos de idade, né? Eu estou dando esse exemplo aqui, me reportando a Piaget. Né? Piaget estabeleceu fases do desenvolvimento cognitivo que nos auxiliam muito nesse planejamento. Assim como os outros teóricos que estudamos, né, também desenvolveram teorias que podem nos ajudar, né, a nós professores, a planejarmos e a pensarmos em intervenções com os nossos alunos de acordo com essa fase do desenvolvimento na qual eles se encontram, ou levando em consideração determinados aspectos como a afetividade, relações interpessoais, né, e também outros tipos de estímulos ou outras coisas que essas teorias nos ajudam a entender como interferem na aprendizagem e também no ensino, tá certo? Agora vejamos os pontos principais de cada uma das teorias estudadas, suas principais contribuições para a educação. Já na unidade 2, nós estudamos, né, sobre as teorias desenvolvidas por Vygotsky e também desenvolvidas por Piaget. Dentre os principais conceitos, né, as principais contribuições de Vygotsky para a nossa prática docente, a gente pode destacar aí a zona de desenvolvimento proximal, que é indicada pela distância entre o que a criança é capaz de fazer sozinha e o que ela é capaz de fazer com a ajuda de outra pessoa. Né? E aí o papel do professor nessa teoria é provocar avanços na aprendizagem dos seus alunos, intervindo nessa zona de desenvolvimento proximal. Né? Então o professor ele tem que observar o que a criança já é capaz de fazer, né? Por ela mesma, de forma autônoma, e o que ela ainda precisa da ajuda dos colegas, dos professores ou da família. E propor atividades dentro das especificidades da sua disciplina que ajudem essa criança a avançar. Né? Ou seja, que ajudem essa criança ou esse adolescente, né, ou até mesmo um adulto, se for um aluno adulto, a ele conseguir realizar de forma autônoma o que ele não conseguia antes. Tá? Então, isso aí seria a aprendizagem, tá? O objetivo principal do papel do professor para Vygotsky. O papel da escola é trabalhar com a criança no sentido de mobilizar a sua zona de desenvolvimento proximal, ensinando a criança a aprender, ou seja, ensinando a criança a ser cada vez mais autônoma em relação, né, ao seu processo de aprendizagem, propondo atividades que vão além do seu nível de desenvolvimento real. Bom, e Piaget? Quais são as principais contribuições de Piaget, né, da teoria psicogenética, para a educação?
Primeiro, Piaget nos demonstrou que o desenvolvimento mental ou cognitivo ele acontece de maneira progressiva, partindo de esquema sensório-motor até atingir estruturas formais, né? Então, por desenvolvimento progressivo, o Piaget quis dizer que o nosso desenvolvimento cognitivo ele acontece de um nível mais básico, mais rudimentar, né, até níveis mais complexos, né, de pensamentos mais complexos, mais abstratos, né, que aí é quando a gente atinge aquele último estágio no qual pelo menos do ponto de vista ideal, nós conseguiríamos, né, interpretar textos mais complexos, reconhecer símbolos mais sofisticados, né? Então, para o Piaget, o nosso desenvolvimento ele acontece da mesma forma que a subida de uma escada. A gente começa num degrau mais baixo, né, que seria aquele degrau mais básico, onde a nossa inteligência ela é mais prática, ela depende mais dos nossos órgãos do sentido, e aí a gente vai subindo essa escada, galgando degrau por degrau, até que a gente chega no topo, né, que seria o último estágio do desenvolvimento cognitivo. Piaget também estabeleceu o fato de nós sermos seres biológicos, sociais e psíquicos, ou seja, nós somos corpo e somos sentimento, né? E a nossa instância corporal e orgânica, ela está ali sempre conversando com esse sentimento, com essa afetividade, pois as coisas elas estão interrelacionadas, né? A afetividade ela está relacionada com a inteligência e com o ambiente social, né? E nós estamos em constante mudança. Então é interessante o Piaget ter colocado isso, né? Que ele está dizendo o que para a gente? Ele está dizendo que nós somos seres, né, dinâmicos, nós não somos estáticos, né? A gente não pode ver o nosso aluno como aquele aluno que está ali e que é daquele jeito, que vai ser sempre daquele jeito e que nunca vai poder aprender, ou que nunca vai poder aprender de uma forma diferente. Não, nós estamos em constante mudança e cabe ao professor, né, ter a sensibilidade de compreender isso e de desenvolver estratégias para melhor trabalhar com as diferentes, como a gente pode dizer, com as diferentes áreas, com as diferentes facetas de cada um, né? Porque é como a gente está vendo aqui, nós somos biológicos, somos sociais e somos psíquicos, né? E a nossa afetividade está relacionada com a nossa inteligência. O aprendizado ele é infinito, porém limitado ao nosso desejo e às estimulações que o meio oferece. E por meio, compreendemos o meio social, o meio familiar e também o meio escolar, né? Então, como nós, professores, atuamos diretamente nessa instituição escolar, esse é o meio a partir do qual nós podemos planejar e realizar as nossas intervenções, tá? Os outros meios, eles também são importantes na compreensão desse aluno, mas a nossa interferência neles já é uma interferência mais limitada, tá? Mas na escola, nós devemos buscar as nossas estratégias de intervenção de forma mais aprimorada junto aos nossos alunos, ok? Bom, na unidade 3, a gente estudou sobre o behaviorismo e sobre a psicanálise, né? O behaviorismo que nós estudamos, ele foi o behaviorismo de Skinner, tá? O behaviorismo também conhecido como behaviorismo radical. E dentre as principais contribuições do Skinner, a gente pode dizer que, primeiramente, a aprendizagem ela é vista como um condicionamento, pois ocorre por meio da
manipulação de reforços. O procedimento de modelagem é usado, pois, através de aproximações sucessivas, chega-se ao comportamento desejado. Então, numa situação de aprendizagem escolar, a gente pode entender isso e pode dar diversos exemplos, né? Mas em relação ao procedimento de modelagem mais especificamente, a gente pode pensar na aprendizagem da matemática e no exemplo que eu já havia dado anteriormente, né? Então, para eu chegar no aprendizado de uma equação de segundo grau, primeiramente, eu tive que aprender os números, né? Primeiramente, eu aprendi a contar de 0 a 9, depois de 0 a 10, depois de 0 a 20, né? As 4 operações a gente começa aprendendo a somar e a subtrair, depois a multiplicar e a dividir. Aprendemos as letras do alfabeto, até que a gente chega, né, sucessivamente a um estágio mais avançado que nos permite, né, a aprender a equação de segundo grau. E aí a gente vai avançando, né, vai subindo os outros degraus da escada até que, em um nível mais complexo, por exemplo, eu posso estudar algo como a geometria analítica, né, ou como a álgebra avançada, e assim sucessivamente. Uma outra coisa interessante que o Skinner falou é que o reforço positivo é o meio mais eficiente para manter um comportamento. O que é que ele quis dizer com isso? Que você, professor, em uma interação com o seu aluno, ao reforçar esse aluno, você terá uma probabilidade maior de ter uma resposta mais adequada do que se você punir esse aluno, por exemplo. Então, vamos entender o que o Skinner quis dizer com isso. Bom, eu vou tentar explicar isso de uma forma bem básica. Todas as pessoas, elas gostam de atenção, certo? Os nossos alunos, eles não são diferentes. Então, se o aluno ele tira uma nota boa em matemática, né? E aí o professor elogia esse aluno, dá os parabéns para o aluno, elogia o aluno para os pais, né? Demonstra para os outros alunos que aquele aluno é um bom aluno, que os outros devem seguir o seu exemplo e etc. Esse professor está reforçando esse aluno. Então, esse aluno, lógico, ele vai gostar de ser elogiado e de ser reforçado. Isso aumenta, né, a probabilidade desse aluno continuar se esforçando no estudo da matemática e continuar tirando nota boa, certo? Então, foi isso de uma forma bem simplista, né, usando um exemplo bem básico, que o Skinner quis dizer. Para o Skinner, o professor é visto como um transmissor de conhecimento e administrador das condições da sua transmissão. Então, o papel do professor no planejamento dessa transmissão é, assim, central, né? É primordial para o sucesso da transmissão desse conhecimento. E os conteúdos programáticos, eles devem seguir uma sequência lógica, né? E há também uma grande importância, né, que é dada ao material didático, né, que deve ser organizado de forma que os alunos possam usá-lo de forma autônoma. Né? Então, o material didático, ele deve ser bastante simplificado, não no sentido que seus conhecimentos tenham que ser rasos, mas que ele tem que ser de fácil compreensão para todos, tá? É isso que ele quer dizer. As instruções, elas têm que ser muito claras, têm que ser muito objetivas, né? Não devem dar margem para dubiedade interpretativa. Tudo tem que ser muito claro, muito objetivo, né? De fácil compreensão, para que o aluno possa, muitas vezes sozinho, né, desenvolver uma determinada atividade, ok? A outra teoria que foi estudada na unidade 3 foi a psicanálise de Freud.
né? E aí Freud nos apresenta uma visão de homem e de mundo bastante distinta da visão de homem e de mundo do behaviorismo, né? Freud, como nós estudamos, ele não foi um teórico específico da educação, né? Ele trabalhou na seara da saúde mental, né? Desenvolveu aí seus trabalhos inicialmente mais ligados a pessoas que tinham transtornos mentais, mas a sua teoria hoje tem uma abrangência e uma importância cada vez maior, e a gente pode trazer, né, algumas interpretações também para a área da educação. Bom, baseados nessa teoria, podemos pensar que a educação só é possível a partir do desejo do outro, que educar consiste também em agir sobre o inconsciente do outro, né? Então, para Freud, a educação ela só seria possível se aquele que está ali para aprender realmente tivesse o desejo de aprender, né? Então aí não adianta ser o melhor professor do mundo, a aula melhor preparada do mundo, se o aluno não tivesse esse desejo, né? Mas assim, não entendam isso como uma forma de você, professor, não ser capaz de agir sobre o desejo daquele aluno, porque a gente sabe também, né, que uma aula bem dada, uma aula interessante, pode provocar um desejo que anteriormente poderia não estar lá, né? Isso aí é só para vocês refletirem um pouco em relação ao que eu tinha dito antes. O que mais que a gente pode pensar sobre a psicanálise, né? A psicanálise ela oferece aos educandos uma melhor condição de enfrentamento dos conflitos vivenciados. Por ser uma teoria que trabalha num nível, né, muito profundo, num nível mental muito profundo, ela pode também nos auxiliar em relação a esses conflitos, né? Tanto aos conflitos pessoais, né, de ordem individual, que todas as pessoas passam, como também a conflitos, né, que podem se colocar ali no ambiente escolar, em uma sala de aula, né, nas relações entre as pessoas. A psicanálise, ela também proporciona um autoconhecimento, o que pode ser muito útil para o professor, pois ele é um profissional que lida com um grande número de pessoas. Então, todos nós que trabalhamos diretamente com pessoas, é muito importante que a gente busque esse autoconhecimento, né? É porque a gente se conhecendo, a gente consegue melhor compreender quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas características que a gente precisa melhorar, né? E isso nos ajuda a separar aquilo que é nosso, né? E quando eu digo aquilo que é nosso, eu me refiro àquelas características subjetivas, né? Que estão mais na nossa esfera individual, das características dos outros, né? Esses outros, tanto colegas de trabalho, como alunos, né? E essa separação, que pode, para algumas pessoas, não parecer assim uma coisa tão clara, mas ela é importante e ela nos auxilia, inclusive na administração desses conflitos que podem aparecer, né, na nossa prática profissional. Bom, aqui eu indico um vídeo para vocês que está disponível no YouTube, se vocês tiverem aí o desejo, né, de compreender melhor a psicanálise. Eu decidi selecionar esse vídeo complementar sobre a psicanálise porque eu entendo que a psicanálise ela é um pouco mais complexa de ser entendida pelos profissionais da educação. Como ela é uma prática, né, que surgiu da psicologia clínica, muitos dos seus conceitos, né, das suas definições e dos seus postulados, eles estão ali aparentemente muito mais ligados à área da psicologia clínica do que à área da educação. Mas a gente sabe que essa compreensão ela é superficial, né? Que a psicanálise ela tem sim muito o que contribuir para a área da educação, só que por ela ser uma teoria mais complexa,
ela exige também, né, um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprofundamento. Então, se vocês estiverem interessados, podem clicar lá naquele link, né, ou pesquisar também outros materiais no YouTube ou em outros sites, porque existem também muitos materiais disponíveis sobre essa teoria, tá certo? Para quem se interessar aí em algum aprofundamento. Bom, na nossa última unidade, a gente discutiu sobre a questão da medicalização, né? Medicalização na sociedade, medicalização na educação. O filme que vocês assistiram, Tarja Branca, ele traz isso de uma forma muito clara, né? Aqui nesse slide eu trago mais uma vez uma citação de Meira, que é uma citação que está no slide da própria unidade 4, né? E que fala aí sobre essa medicalização, que não se trata, obviamente, de criticar a medicação de doenças, nem de negar as bases biológicas do comportamento humano. O que se defende é uma firme contraposição em relação às tentativas de se transformar problemas de viver em sintomas de doenças ou de se explicar a subjetividade humana pela via estrita dos aspectos orgânicos. Eu decidi trazer essa citação mais uma vez na aula de encerramento, porque eu acho que ela é bastante significativa e ela nos apresenta com bastante clareza, né, o motivo de eu ter escolhido trabalhar esse tema na última unidade da disciplina. Eu não vou me alongar muito, né, sobre os comentários, porque já foram disponibilizados anteriormente um filme, né, 2 textos que eu acho que com certeza proporcionaram a vocês uma reflexão sobre esse tema, mas eu gostaria só de fazer mais 2 indicações, né? A primeira indicação da Nova Escola, da revista Nova Escola, que traz um pequeno texto intitulado Por que dizer não à medicalização da educação, que está disponível aqui no primeiro link. E o segundo link diz respeito a uma reportagem, né, sobre o porquê das crianças francesas não terem TDAH. Eu achei essa reportagem muito interessante porque ela faz uma comparação, né, entre as culturas francesa e a cultura americana, né, e nos auxilia a entender como que a cultura influencia nesses diagnósticos, tá? E, então leiam, porque é bastante interessante e eu acho que faz a gente refletir ainda mais sobre esse tema, tá bom? E eu gostaria de finalizar a nossa disciplina com uma citação da Cora Coralina, né, que é uma poetisa, e eu acredito que essa citação ela é bastante inspiradora para todos que trabalham com a educação. Eu espero que os estudos da psicologia da educação tenham sido proveitosos para vocês e espero que tenhamos outras oportunidades de desenvolvermos outros estudos juntos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e finalizo com essa citação. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito obrigada.